Salve Maria Imaculada, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui nesse vídeo hoje para falar de um tema muito interessante, né? Queria falar um pouquinho sobre a leitura desse pequeno livro, Como Perseverar na Vida Espiritual. Esse livro eu adquiri ele num evento no qual eu fui, né? Que o professor Felipe Aquino estava lá falando um pouquinho sobre a questão da educação e comprei esse livro, né? Que ele é curto, é um livro breve, mas é um livro que me trouxe bastante reflexão e consegui extrair dele bastante coisa que eu preciso melhorar na minha vida de fé, na minha vida de oração, para crescer na minha vida espiritual. Bom, se você é novo aqui no canal, já convido você aí a deixar seu like, se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer esse canal aí para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e mais almas, né? Que esse é o intuito desse canal. Então, bora lá, né? Vou trazer um pouco aqui do sumário do livro e queria discorrer um pouquinho sobre cada assim, né? Fazer um breve resumo, porque como eu falei, né? É um livro que é curto, mas que tem um significado muito grande para a nossa vida de oração. Ele começa falando um pouco sobre a vida para Deus, mostrando para a gente a importância que tem, né, nós buscarmos fazer sempre a vontade do Senhor. E no segundo capítulo ele entra na disposição de fazer a vontade de Deus. Primeiro ele começa explicando, né, o porquê nós temos que amar e servir a Deus, e fala o quão Deus é bom conosco e como nós precisamos retribuir esse amor, né? E conseguimos fazer isso só através da nossa disposição. Deus quer de nós uma disposição para poder amá-lo e servi-lo. E muitas vezes a gente, nessa parte aqui, a gente já falha e muitas vezes a gente vive derrapando na nossa vida espiritual, né? Quero trazer aqui uma breve reflexão do que ele traz, né? Amar a Deus é querer fazer sua vontade e o seu caminho diário na vida espiritual de santificação. E aí ele fala assim, ó, São João da Cruz, né? Ele vai trazer essa frase. Mesmo que realizes muitas coisas, não progredirás na perfeição, se não aprenderes a negar a tua vontade e sujeitar-te, deixando a preocupação de ti próprio e das tuas coisas. Aí ele fala aqui, ó, o primeiro passo para a santificação do homem é a humilhação propriamente diante de Deus, abdicando do que é e do que quer para fazer o que Deus quer. É o que São Paulo chama de obediência de fé, Romanos 1:5. Então, a gente consegue observar aqui, né, que é necessário que a gente deixe Deus conduzir a nossa vida. Ele dá até uma frase aqui que eu achei bem interessante, até grifei. Deus é o maquinista do trem da nossa vida. Nossa vida é algo muito grande e muito importante para Deus. Porém, a gente precisa deixar que Ele conduza, né, a nossa vida e não nós. E aí depois aqui ele vai falar da mortificação. Mortificação também é um tema que ele trata e decorre com bastante clareza, falando da importância, né, da busca pela mortificação, de renunciar a nós mesmos, de deixarmos as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E dessa parte tirei uma reflexão muito grande, porque por mais que a gente ache que a gente está fazendo, né, mortificações e tal, a gente começa a observar, irmãos, aquilo que a gente faz no sentido natural da coisa é muito pequeno, muito pouco daquilo que nós teríamos que fazer verdadeiramente, né? Porque a mortificação, ela traz o domínio de si, e o domínio de si, ela nos mostra aquilo a qual a gente precisa perseverar mais. E ele fala aqui, né? O homem de pé é aquele que tem a hierarquia dos valores, o espírito acima da razão e este acima do corpo. Só o corpo e suas paixões são o que conduzem o homem. Então, este está de cabeça para baixo, vivendo se arrastando como um verme na terra. O que ele quer nos dizer aqui, né? Que muitas vezes, quando nós não mortificamos o nosso corpo, nós estamos com a hierarquia do nosso corpo de forma errada. Porque nós valorizamos primeiro o corpo, damos mais valor e mais honras ao corpo do que ao espírito, né? Então é como se nós estivéssemos esmagando ali a nossa alma, porque nós somos seres espirituais e não seres carnais, né? E aí ele fala depois, o domínio de si mesmo é o mais difícil das artes,
E também a mais importante, quem não é capaz de governar a si mesmo não é capaz de governar os outros, a família e as instituições. Isso aqui me deixou muito reflexivo, porque às vezes a gente fica se questionando, né? Qual que é o problema da sociedade? E a gente acha que muitas vezes, porque os políticos, as pessoas, aos países. Mas se a gente for observar, meus irmãos, quando nós, isso de parte individual, quando nós conseguimos ter o autodomínio de nós mesmos, quando nós conseguimos mortificar a nossa carne, renunciar a nós mesmos todos os dias, nós somos capazes de governar a nossa vida de forma correta. Porque aquele que tem o domínio dos valores, que tem o domínio, que consegue observar e compreender o que é bom, o que é ruim, ele consegue ser capaz de governar as outras coisas. Então, hoje o nosso mundo está totalmente debilitado porque as pessoas não têm nem o governo de si mesmo. E muitas vezes nós as escolhemos para ser o governante do nosso país, do nosso município, do nosso estado. E se nós observarmos, isso é totalmente ruim, porque isso afeta, né, a nossa vida e isso afeta a nossa família e outras instituições. Então, comece por você mesmo, né? Comece buscando essa mortificação para que você cresça na vida espiritual. E agora aqui ele vai dar mais quatro itens, né? Que eu acho que são os pilares da nossa vida de oração para a nossa vida espiritual. Alimentar a alma com a palavra de Deus. Aí ele começa falando aqui da importância de ler a palavra, né? Porque não se ama aquilo que não se conhece. Muitas vezes as pessoas... eu amo a Deus. Como eu gosto de fazer as coisas de Deus. Tá, mas cadê seu tempo para poder fazer uma meditação da palavra, para ler o evangelho diário? E eu tô falando aqui, não tô falando para você parar a sua vida 5, 6 horas para fazer isso. Não, você precisa ter um tempo, mesmo que seja mínimo, mas que seja um tempo para Deus. Então, através do conhecimento da palavra, da busca pela oração, né? Através desta palavra, que é a própria palavra de Cristo, né? Nós vamos crescer e alimentar a nossa alma. Ele usa esse termo, alimentar a alma com a palavra de Deus. Então, é necessário que, para que nosso espírito sobressaia sobre o nosso corpo, nós precisamos, então, se alimentar da palavra de Deus. Purificar a alma pela confissão. Aí aqui também ele fala um pouco sobre a importância da confissão, né? Que é algo que muitas vezes nós temos banalizado e levado de forma errada. Porque a gente prefere... ele dá até esse exemplo, né? Para que eu vou me confessar com um padre que é pecador como eu? E nós acabamos banalizando o sacramento. E o sacramento é a forma na qual Deus escolheu para que nós pudéssemos alcançar a graça do perdão, né? Então, quem somos nós para negá-lo? E depois ele fala aqui, curar e fortalecer a alma na Eucaristia. Creio que uma das coisas mais importantes na qual eu tenho buscado viver e que eu tenho colhido frutos, até estava esse mês meditando, né? Falei, meu Deus, como eu fui bem menos na missa esse mês de outubro, porque normalmente eu estava indo a semana toda, fim de semana, então estava conseguindo ter uma vida bem correta, no sentido de ir à missa diariamente. E esse mês aqui foi assim, não posso falar que foi caótico, porque graças a Deus, né, onde tem caos, Deus não habita, mas foi um mês de extrema dificuldade, no sentido de conciliar saúde, conseguir conciliar trabalho. Muitos dos dias as crianças não conseguiam ir para a escola, porque estavam doentes, então foi uma semana, assim, um mês, né, bem difícil. Mas, com a graça de Deus, e meditando isso, né, refleti, falei, poxa, talvez se eu não tivesse ido, me preparado durante todo ao longo desse ano, né, buscando o sacramento diariamente, nesses momentos de dificuldade, de crise, tanto de saúde, quanto excesso de trabalho, o que seja. Se a gente não está fortalecido na Eucaristia, meus irmãos, a gente não vai conseguir passar por essas batalhas, né? Então, nós precisamos buscar a Eucaristia. Eu grifei uma aqui também que eu achei extremamente bonito, uma frase que ele traz, né? Aqui, ó. A maneira mais fácil de acolher este convite amoroso do Senhor é através da Eucaristia. Não quero dispensar em jejum, para que não desfaleçam no caminho.
Jesus disse aos seus discípulos sobre aquela multidão faminta que seguia-o há 3 dias pelo deserto, e por isso ele fez o milagre da multiplicação do pão. Agora ele multiplica o seu corpo para que não desfaleçamos no caminho durante nossa vida de fé e caminhada até a casa do Pai. Então, Jesus, através da Eucaristia, multiplica, né, as graças, os dons, a virtude dentro da nossa vida. Então, se você puder, busque mais a Eucaristia, busque mais o sacramento, para que você possa se unir a Jesus, né? E aí ele vai falar aqui, concluindo o livro, né? Viver sobre a proteção da Virgem Maria. Esse final aqui, ele foi um final muito, muito bonito, porque ele começa a citar os santos aqui, meus irmãos, chega a dar vontade até de chorar, né? Cadê? Eu vou achar aqui, ó. Buscar a santidade sem Maria, ensina São Luís, é um caminho longo, difícil e perigoso, e corremos o risco de desistir na caminhada. É muito interessante a comparação que o santo usa para explicar isso. Há 2 maneiras de se moldar, uma imagem em alto relevo. A bateria está acabando, família, mas vamos lá, vai dar tempo. A primeira é usando um martelo e um cinzel, trabalhando lentamente e demoradamente a estátua na madeira ou na pedra. Para isso o escultor precisa de muito talento, perícia, paciência e perseverança para fazer uma cópia fiel e perfeita da imagem. A segunda maneira, muito mais fácil, rápida e segura, é usar um molde, uma forma. O processo não é difícil e não se corre risco, desde que se tenha uma forma perfeita. As cópias são perfeitas e o processo será seguro. Então ele fala para nós aqui que a primeira forma é você talhar com as suas próprias mãos. Mas não temos como talhar uma imagem com perfeição, porque nós somos seres que, pelo pecado, né, somos imperfeitos. E aí ele fala, né, aqueles que querem chegar à vida espiritual sem Maria não são como aqueles que querem se moldar a Jesus na própria alma pelo primeiro método, como um martelo e cinzel. Mas os que se lançam em Maria por uma devoção profunda a ela, sem fazer nada sem ela, são os que usam do segundo modelo para chegar à santidade. É o caminho suave para Deus. Olha isso, irmãos. Nossa Senhora é o caminho suave para Jesus, né? E aqui para a gente já ir chegando na conclusão, ele fala assim, né? Quanto mais uma alma Espírito Santo encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nesta alma, e esta alma em Jesus Cristo. Aí ele tira do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, né? Então, que nós possamos usar e buscar esses 4 pilares, né? Eu não coloquei aqui, assim, explicitamente os 4 pilares no sentido de falar um por um, mas eu vou recapitular aqui para que a gente possa lembrar o que a gente tratou, né? A necessidade da mortificação para alimentar a nossa alma, ou para fortificar a nossa alma, alimentar da palavra de Deus, purificar a alma na confissão, curar e fortalecer a alma na Eucaristia e viver sob a proteção da Virgem Maria. Então dá 5 aqui, perdão. Então a gente tem que buscar esses 5 pontos, né? A necessidade da mortificação. Você precisa morrer para você mesmo todos os dias e nascer para Jesus. Alimentar a sua alma com aquilo que é mais poderoso que a palavra de Deus, né? Como nós vamos amar aquilo que nós não conhecemos? Então só conhecemos e amamos a Jesus através da sua palavra. Purificar a alma na confissão, se arrepender dos nossos pecados, buscar de uma forma verdadeira diariamente, amar Jesus e servi-lo de todo o nosso coração. E para isso a gente precisa da confissão, né? E depois que se confessamos, estamos em estado de graça, buscar fortalecer a alma na Eucaristia, para que a gente cresça espiritualmente, né? Quando nós estamos em estado de graça, buscamos a Eucaristia diariamente, Deus habita na nossa alma. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Então, é extremamente importante, né? E ele conclui falando sobre a proteção da Virgem Maria. Então, esse aqui é o livrinho, Coleção Formação Católica, professor Felipe Aquino, querido, que graças a Deus fez parte da minha consagração, tanto a Nossa Senhora, como também da minha história de caminhada, na busca pela castidade, no crescimento, né? Na vida espiritual. Foi através dos livros dele que eu consegui amadurecer espiritualmente, um grande homem de Deus. Foi uma bênção poder estar nesse evento que ele estava, né? Aprendi muito. E eu convido você aí que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, fortalece aí para que a gente possa crescer esse canal, alcançar mais pessoas que muitas vezes não têm
essa busca ainda pela vida de oração, de crescer e enraizar na sua alma essa busca verdadeira, né? Para que possa mais servir a Jesus. Então, tamo junto, gente. Deixa aí seu like. Salve Maria!